Copa do Mundo 2002, a Copa foi disputada no Japão e Coreia do Sul. O Brasil foi o campeão e a Alemanha foi a vice. A escolha da sede fugiu um pouquinho do padrão em que se seguia, em que era feito um rodízio entre continente europeu e continente americano. Pela primeira vez, a FIFA escolheu o continente asiático para sediar a Copa e pela primeira vez também dois países foram sedes, Japão e Coreia do Sul. A FIFA queria potencializar o mercado crescente de adeptos do futebol no mundo asiático e também a boa estrutura dos estádios moderníssimos que já tinham lá no Japão e na Coreia. A Copa do Mundo de 2002 teve já Japão e Coreia do Sul garantidas para o Mundial por serem a sede do torneio. A França, campeã mundial 98, também já tinha vaga garantida. O Brasil quase ficou de fora da Copa do Mundo. A seleção brasileira estava jogando muito mal o torneio, estava perdendo para todo mundo, quase ficou de fora. E aí o Felipão, né, com aquela manha dele, conseguiu levar a seleção para a repescagem e aí sim ela se classificou para a Copa do Mundo de 2002. A ausência mais sentida da competição foi a Holanda, que mais uma vez ficou fora do torneio. O mascote da Copa de 2002 não era eram três: o Ato, o Nick e o Kaz. Eles criaram uma história bizarra para esses três mascotes. Conta aí a história do mascote. Esses três seres, eles eram uma espécie de criatura chamada Spirits. A raça Spirits. Spirits, eles vieram de um outro planeta, eles vieram fora da Terra. Eles vieram da Atmozone. E lá na Atmozone se disputava o Atmoball, um esporte muito parecido com o futebol. E eles caíram aqui na Terra justamente na época da Copa do Mundo Japão e Coreia. Muito interessante. Esses bonecos simbolizavam a realidade futurística, a alta tecnologia das cidades japonesas e o conceito de Smart City, dessa cidade toda cheia de luz e coisas, diagramas e coisas 3D, enfim. Para uma seleção que estava desacreditada, quase não foi para a Copa do Mundo e vivia sendo criticada porque não ia levar o Romário com o Felipão, a seleção brasileira foi a campeã em 2002. E detalhe, foi a primeira seleção a ganhar uma Copa do Mundo invicta. Ganhou todas as partidas, não empatou nem perdeu nenhuma. É certo que o caminho do Brasil não teve maiores empecilhos. Talvez a Inglaterra ali no meio. O Brasil pegou Costa Rica, China, Turquia na primeira fase. Dinamarca. Ganhou da Turquia ainda com um golzinho que o Denilson se jogou no chão lá. Nem foi pênalti, foi falta fora da área. Aí depois pegou Bélgica, Turquia novamente. E a Inglaterra ganhou por causa do Ronaldinho Gaúcho com aquele gol de falta aqui. E o goleiro quase acabou a carreira do goleiro depois daquele gol. Então, o Brasil pode-se dizer que foi fácil uma campanha, né? E aí pegou a Alemanha, aí sim, com uma seleção forte, mas que ela se segurava muito no goleiro, a Alemanha, com o Oliver Kahn. Mas aí tinha o Rivaldo, que pra mim era o craque da Copa. O cara detonou. E o Ronaldo também fazendo 8 gols, seleção brasileira campeã em 2002. O artilheiro da Copa foi o Ronaldo Nazário, fenômeno, Ronaldinho o fenômeno. Ele que vinha de graves lesões no joelho, muito desacreditado, talvez. Muitos falavam que ele nem voltaria a jogar em alto nível, simplesmente ele foi convocado por uma seleção na Copa do Mundo e foi o artilheiro da Copa do Mundo. Com uma campanha magistral, com 8 gols na competição, fez gol na semifinal contra a Turquia, fez 2 gols na final contra a Alemanha. E Ronaldo só não foi eleito o craque da Copa, o Bola de Ouro, porque a votação foi feita antes do jogo final. Pois é, o craque da Copa do Mundo, como ele acabou de dizer, tem a ver com a votação feita na semifinal. A votação tem que ser feita depois da final, né? Sim. Mas não, eles querem dar o troféuzinho lá pro cara em campo, né? Pra ficar bonitinho no jornal. E o Rivaldo mereciam ser os craques, mais o Rivaldo, porque o Ronaldo só faria o gol no Oliver Kahn na final, porque o Rivaldo chutou, o Oliver Kahn espalmou pra frente. Então o Oliver Kahn foi eleito porque é uma mídia europeia que praticamente só puxa o saco de europeu. Você acha que o cara vai votar em sul-americano? Não vai, Cannavaro depois de 2006. Então isso aí foi meio que carta marcada em um dos maiores absurdos de uma Copa do Mundo. O Oliver Kahn como craque da Copa. A decepção da Copa do Mundo de 98 foi a França. Ganhou. Ganhou a Copa do Mundo em 98 com clamor popular, todos saindo na rua. Aí na Copa de 2002 entraram com uma soberba em campo. Entraram achando que já eram os campeões mundiais, não precisavam nem jogar, sabe? Perdeu para Senegal no primeiro jogo, que foi histórico, de 1-0. Perdeu para a Dinamarca logo em seguida. E depois empatou seu último jogo para o Uruguai.
eliminada sem fazer um gol. Primeira vez que uma seleção campeã mundial ficou fora na primeira fase e sem marcar gol. Para a história ficou talvez uma campanha surpreendente, que nunca mais vai se repetir, da seleção da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, que sediava a Copa, aclamada pelo público de Ramingo. Eu lembro até hoje o grito dos torcedores. Passou da primeira fase, eliminou a gigante Itália na prorrogação, um jogo muito polêmico. Polêmico não, um jogo roubado, isso aí foi roubado. Tanto de falta invertida que o juiz dava para a Coreia do Sul, porque os caras estavam jogando em casa. Teve pênalti em cima do Totti, que o juiz não marcou, um absurdo. E ele expulsou o Totti. E aí ele expulsou o Totti foi expulso. Aí o técnico do Perugia, onde o jogador sul-coreano que fez o gol na Itália jogava, falou que ia demitir o cara. E demitiu. E também uma surpresa aí na Coreia do Sul, Senegal. Chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2002, fazendo uma campanha interessantíssima. E agora algumas curiosidades da Copa de 2002. Para começar, nas eliminatórias da Copa, mais precisamente na eliminatória da Oceania, ocorreu uma das maiores goleadas da história. Se não a maior, né? Não só das Copas, mas também do futebol. A seleção da Austrália goleou a seleção da Samoa Americana por 31-0. Pois é, e não foi a única goleada que a Austrália fez não em uma seleção no continente. Ela fez outras goleadas em Sumatra, tudo goleadas fantásticas, 10-0, 20-0. Aí a FIFA falou, mano, não dá pra Austrália jogar nessas eliminatórias. É por isso que hoje em dia a Austrália não disputa as eliminatórias da Oceania, ela disputa as eliminatórias asiáticas, que são muito mais difíceis. Cá entre nós, essas seleções desses países da Oceania são mais que amadoras. Eu acho que se juntar um time aqui da esquina, a gente ganha da Samoa Americana. Não de 31-0, mais. 2-0, velho. Na Copa do Mundo de 2002 ocorreu o gol mais rápido até então das Copas do Mundo. No jogo entre Turquia e Coreia do Sul, aos 11 segundos, a Turquia fez 1-0 na Coreia do Sul. E pela primeira vez na história das Copas, um goleiro levou a bola de ouro. Oliver Kahn, goleiro da seleção alemã. Apesar da falha no jogo contra o Brasil na final, ele levou o prêmio de melhor jogador da competição. Digamos que a FIFA estava numa época de politicamente correto, porque não só atacante não, vamos pôr um cara goleiro também, né? E pela primeira vez em uma edição de Mundial, houveram 2 gols contras na mesma partida. Ocorreu na fase de grupos entre Portugal e Estados Unidos. E a Itália detém um recorde negativo. A Itália detém o recorde de ter sido anulado 5 gols italianos numa única edição de Copa do Mundo. E talvez o mais importante deles, marcado na prorrogação do jogo contra a Coreia do Sul. O gol de Tomasi seria o gol do Engol e classificaria os italianos para a próxima fase. E o pior, era gol de ouro. Gol de ouro. Fazia o gol, acabava o jogo. E desde que o jogador polonês Lato, em 74, havia marcado 7 gols em uma edição de Copa do Mundo, ninguém havia feito mais gols que ele na mesma edição. E aí o Ronaldo foi lá e fez 8 gols, quebrando esse recorde do polonês. E o Brasil igualou o recorde alemão de disputar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Os alemães, que haviam disputado 90, 86 e 82, é verdade, só ganharam uma em 90. O Brasil repetiu o feito, mas ganhou 2. Ganhou 94, pulou, foi vice em 98 e ganhou 2002. E pela segunda vez na história, uma seleção foi campeã em um Mundial fora de seu continente. O Brasil foi campeão na Coreia do Sul e também já havia sido campeão em 58 na Suécia. E a Coreia do Sul bateu mais um recorde. Foi a primeira seleção a ficar entre as 4 melhores seleções no Mundial. Anterior a ela, somente a Coreia do Norte, lá em 66, teria conseguido uma honrosa 8ª posição no torneio. Até a final de 2002 entre Brasil e Alemanha, cada seleção havia chegado à final 7 vezes. Quer dizer, a 7ª vez foi a de 2002, obviamente. Nunca Brasil e Alemanha, não apenas em finais, se enfrentaram em nenhuma Copa do Mundo, só em amistoso ou outros torneios. Copa das Confederações, por aí vai. O lateral Cafu da seleção brasileira, o eterno Cafu lá do Jardim Irene, foi o primeiro jogador a jogar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Marca que, olha, possivelmente nenhum jogador mais vai bater. Dificilmente. Cafu jogou a final da Copa de 94, sendo campeão, jogou a final de 98, sendo vice, e levantou a taça em 2002. Bom, um pouco das nossas opiniões
e vivências pessoais da Copa de 2002. Eu, obviamente, e ele, a gente estava já finalizando o colégio e vivemos essa época da Copa do Mundo. As pessoas ainda pintavam as ruas nessa época. Sim. Não é como agora que está 30 dias da Copa, ninguém tá nem aí. A tinta é cara pra cacete. Lembro muito bem do Romário, do clamor popular que foi pedindo pro Felipão. Eu lembro do... Até o presidente da República. Esse eu não lembrava do presidente. FHC fez uma campanha pro Romário. Todo mundo fez. Mas o Felipão foi certo, ele taxou o negócio. Também, se não ganhasse a Copa, ele ia ser crucificado pra ele sempre. Tava ferrado, é que nem o Bunga em 2010, Eu lembro... O que mais a gente pode falar que lembra? Eu lembro do primeiro jogo entre Senegal e França, me marcou muito, porque a gente tava com muita raiva da França. Sim. A gente tava com muita raiva da França, todo mundo no Brasil torcendo pra Senegal, e parece que os caras encarnaram no negócio. Eu lembro muito dos jogos de madrugada. Né? Os sim. Jogos do Brasil ainda eram bem de manhãzinho, não, 8, 9 horas da manhã. Não, eu, por exemplo, quando eram 2 jogos por dia, acordava 3 da manhã e depois às 6 da manhã. Lembro nos Jogos do Brasil que a gente não tinha aula. Exato. Né? Então, essa Copa a gente já tem boas lembranças, lembranças mais vívidas, né, de um período mais recente. Lembro muito da final, cada detalhe, o Cafu pedindo aquela camisa, buscando e escrevendo aquela camisa. O jogo da Turquia marcou bastante, aquele golzinho de pontinha de dedo. 5 adversários do Denilson. São vários flashes assim, que não só de replays ou de ver vídeos, a gente lembra do momento, o que a gente estava fazendo, onde a gente estava assistindo o jogo. Foi bacana. E foi bem bacana. Bom, esse foi o nosso especial Copa do Mundo de 2002. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e acompanhar os próximos especiais de Copa. A seleção brasileira, ela quase ficou fora do mundo. Pra quem lembra, essa época foi... O quê? Foi pro espaço? Ficou fora do mundo?